Carta de Paulo aos Colossenses. Paulo nunca tinha visitado a igreja de Colossos. O que ele sabia sobre esta igreja, o relacionamento que ele tinha com ela, era através do pastor desta igreja, que era Epáfras. Epáfras também era um grande evangelista que evangelizava cidades vizinhas como Laodiceia e Hierápolis. Essa carta é muito parecida com a carta de Paulo aos Efésios, mas elas têm abordagens diferentes. A carta de Paulo aos Efésios salienta a igreja como o corpo de Cristo, enquanto que a carta de Paulo aos Colossenses destaca Cristo como a cabeça da igreja, a cabeça desse corpo. Por que é que Paulo escreve esta carta aos Colossenses? Epáfras, que era o líder desta igreja, ele procura Paulo para falar do avanço da igreja, mas também para pedir ajuda sobre uma grande, terrível heresia que estava infiltrando na igreja. Essa heresia ela era conhecida como gnosticismo, que era uma mistura de espiritismo com ritualismo. Alguns membros da fé judaica estavam tentando manter as cerimônias da sua velha fé e incorporando, acrescentando filosofias ímpias de cultura pagã, dizendo que a salvação só seria possível se o indivíduo ele alcançasse um conhecimento especial, e só eles possuíam esse conhecimento especial. Eles colocavam dúvidas sobre a divindade de Jesus e mostrando que o ser humano, para ser salvo, ele precisava se esforçar para adquirir esse conhecimento dessas revelações especiais, observando alguns rituais, adorando seres angelicais. Então, Paulo escreve esta carta para refutar esses falsos mestres e para ensinar para a igreja que a igreja já tinha esse conhecimento da salvação e que a salvação ela era totalmente através de Jesus, ou seja, o crente não precisava procurar nenhuma outra revelação especial além daquela que já estava na Bíblia. Então, ele vai apresentar Jesus como sendo a maior revelação de Deus, como sendo a imagem do Deus invisível e sensual de Deus. E em seguida, Paulo então aconselha essa igreja a vigiar, a tomar cuidado para que eles não se tornassem presas fáceis, não se tornassem escravos desses falsos mestres que estavam ensinando essas falsas doutrinas, misturando filosofias ímpias de cultura pagã ao cristianismo. É sobre isso que Paulo vai escrever. Vamos então estudar Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 1 e 2. Como já dissemos na introdução, Paulo recebeu uma informação de que alguns falsos mestres estavam infiltrando nesta igreja, trazendo dúvidas sobre a salvação desses irmãos, dizendo que eles precisavam de ter um conhecimento seleto para a salvação, ou seja, para serem salvos, eles precisavam de um conhecimento especial e que eles tinham esse conhecimento, colocando dúvidas sobre a divindade de Jesus, poder salvador de Jesus. Eles fizeram uma espécie de um sincretismo religioso, misturando espiritismo com paganismo, com judaísmo. Então, Paulo escreve essa carta para orientar esses irmãos para que eles não sejam enganados. Ele começa, então, agradecendo a Deus e lembrando a esses irmãos qual é a fé verdadeira, a doutrina verdadeira da salvação, que a salvação é unicamente através de Jesus. Verso de número 13 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos que a vossa fé em quem? Em Cristo Jesus, e do amor que tendes para todos os santos. Ou seja, vocês aprenderam o correto, e o correto é salvação somente através de Jesus. Verso de número 5, vocês ouviram isso através da palavra da
verdade do Evangelho. E verso 7, vocês foram muito bem instruídos por Epáfras, esse nosso companheiro de ministério. E em seguida, Paulo vai então orientá-los acerca dessa falsa doutrina, dessa mentira que eles estavam ouvindo ali através desses falsos mestres. Verso de número 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos acerca do que está acontecendo, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Então, Paulo vai usar aqui a mesma palavra que esses falsos mestres usavam, que era gnosis, mas um conhecimento em Cristo Jesus, um conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e para que vocês também frutifiquem. A partir do verso de número 13, Paulo então passa a falar sobre a excelência da pessoa de Cristo. Essa carta é uma carta muito cristológica, ela apresenta bastante a doutrina de Cristo. Ele passa a mostrar então que Cristo é suficiente e ele apresenta as obras de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, verso de número 13. Paulo apresenta que a salvação, quando o homem crê em Cristo Jesus, ela acontece de uma forma imediata. E nós já estudamos bastante sobre isso, sobre o tempo passado da salvação. Nós fomos salvos da condenação. Então, quando o homem crê em Jesus, ele é transferido do império das trevas para o reino da luz. Essa transição ela é instantânea e ocorre unicamente por causa da graça, da misericórdia de Jesus e independe de esforços humanos. Paulo usa aqui uma ilustração de conquistadores da antiguidade que transportavam os cidadãos conquistados em um país estrangeiro de volta a seu país de origem. Então, nesse caso aqui, Jesus é esse rei conquistador que retira todos aqueles que acreditam nele do império das trevas e traz para o reino da sua gloriosa luz. Então, Paulo passa a falar da excelência de Cristo e da sua obra gloriosa de salvação. Verso 14, é nele que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, e ele é o maior conhecimento que nós temos de Deus. Verso 15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando Deus quis se revelar ao homem, como estudamos no Antigo Testamento, essa revelação ela veio sendo descortinada, Deus se revelando através da natureza, através da história de Israel, através das tipologias, através dos eventos do Antigo Testamento, até que chegamos em Jesus, quando Jesus então nasceu, quando Deus enviou Jesus e Jesus é Deus que se fez homem. Então, Jesus é a maior revelação de Deus. Ninguém conhece o Pai melhor a não ser através de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus. Ninguém pode conhecer a Deus a não ser através de Jesus. Verso 16, ele é o Criador de todas as coisas. Verso 17, ele é eterno. Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. E ele trouxe reconciliação entre Deus e o homem. O homem estava separado de Deus por causa do pecado e Jesus trouxe esta reconciliação, verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E no capítulo número 2, ele mostra sua preocupação com essa igreja, pela igreja também de Laodiceia, que ele não teve a oportunidade de estar presencialmente com eles. Ele disse, olha, eu estou preocupado e eu quero instruir vocês, orar por vocês, para que, verso de número 2, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Vocês precisam ter convicção
de que vocês já possuem esse entendimento, que vocês já compreenderam e que Jesus é Deus e que a salvação é unicamente através desse conhecimento em Cristo Jesus. Para que, verso 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso de número 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso de número 6 e 7, ele diz, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, somente nele. Estejam, verso 7, enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Hoje, mais do que nunca, precisamos desses conselhos do apóstolo Paulo, precisamos ter o conhecimento pleno da salvação em Cristo Jesus. Para quê? Para que não sejamos enganados por essas filosofias tão lindas, tão bem elaboradas, com argumentos tão sutis, mas que são mentirosos. Esta geração tem sido enganada com esses discursos, com estas vãs filosofias, através das mídias, através da educação. Vários cristãos têm sido enganados, filhos de cristãos têm sido enganados, e eles usam discursos como respeito à diversidade, direitos humanos das minorias, e eles vão criando essas mentiras para enganar sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre o satanismo, e até mesmo trabalham na imagem de Jesus, dizendo que Jesus era socialista, era comunista, e vão distorcendo os textos bíblicos. Daí a pouco tem muitas pessoas que se esquecem de tudo que aprenderam e começam até a pregar um falso evangelho. Como, infelizmente, a igreja deste presente século tem sido tão enganada com falsos pregadores, com falsos pastores, pastores progressistas, que, aproveitando da sua posição ministerial, acabam enganando a sua membresia, as suas ovelhas, com esses discursos lindos, mas que são mentirosos. Verso de número 16, a seguir ele disse, olha, cuidado para vocês não ficarem presos a esses ritualismos, a essas festas que esses falsos mestres, esses rituais que eles estão impondo sobre vocês, hoje eles não fazem mais sentido para nós. Por quê? Porque, verso de número 17, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Era tudo tipologia, foi só a sombra de Cristo, mas agora Cristo veio, morreu por nós para nos salvar e isto é suficiente. Cuidado, porque essas pessoas, verso de número 18, elas usam divisões. Olha, eu tive uma visão e eu tive uma revelação, e elas acabam trazendo esse pretexto de humildade, trazendo culto aos anjos e outros ritualismos. A maioria das heresias, elas são justificadas assim, olha, eu tive uma visão, eu vi uma aparição do fulano, eu vi uma aparição de Cristo, eu vi uma aparição, e eu tive uma visão, uma revelação, e as pessoas acreditam nas coisas sobrenaturais, mas a palavra de Deus, ela já está revelada a nós, não há nada novo para acrescentar, então fiquemos unicamente com a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 3 e 4. No capítulo 3, Paulo muda o seu tom nessa epístola e ele passa de ensino para vida prática, do dia a dia. Esses cristãos estavam confusos quanto à natureza exata do pecado, porque esses gnósticos que nós dissemos nos capítulos anteriores, eles estavam dizendo que Deus estava longe dos seres humanos, não tinha nenhum relacionamento com eles nas suas vidas pessoais, portanto, não existia esse conceito de pecado. Então, Paulo, no capítulo 3, ele vai mostrar, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, já que vocês já morreram para o mundo,
já nasceram de novo, vocês agora são novas criaturas. E vocês precisam viver isso como o fruto desse novo nascimento. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2, pensai nas coisas do alto, ou seja, o novo nascimento, ele tem essa evidência, mudança de mente, mudança da forma de pensar. Verso de número 5, ele passa a mostrar o resultado desse novo nascimento. Quando o cristão morre para o mundo, morre também os pecados da prostituição, que é a imoralidade sexual, da impureza, que é a impureza no sentido moral, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é essa ganância, a pessoa nunca está contente com o que tem. E ele passa, então, a usar uma linguagem simbólica de falar, já que esse velho homem morreu, você precisa se despojar dele, trocar as roupas, vestir uma roupa nova. Despojai-vos dessa roupa velha da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, dos palavrões, das mentiras. É interessante pontuarmos que a ira, aqui no sentido do texto, é um sentimento descontrolado, uma cólera, porque a ira, ela tem também um sentido positivo nas escrituras, que é um zelo pelo que é santo, o zelo pelo que é sagrado. E a indignação também, ela tem um sentido positivo. Nós podemos nos indignar contra o pecado, irar contra o pecado. Jesus, ele sentiu ira no templo quando ele viu o propósito errado da casa de Deus, e as escrituras também descrevem que a ira de Deus será derramada sobre a terra na grande tribulação. Em seguida, ele diz que já que morreu para o mundo, já despojou as roupas velhas, precisa se revestir desse novo homem, verso 10, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E esse novo revestir, ele está falando sobre o fruto do Espírito em nós. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. E já que nós estamos revestidos desse novo homem, já que nós nascemos de novo e que a imagem de Deus foi resgatada em nós, isso deve ser evidente nos nossos relacionamentos. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E ele fala também, e a partir do verso 18, ele passa a mostrar que a evidência desse novo homem, desse homem que nasceu de novo, é que muda tudo também nos seus relacionamentos, que a base agora dos princípios é a palavra de Deus. A base dos princípios na família, como essa esposa deve se comportar, como esse marido deve se comportar, como esses filhos devem se comportar, como esses pais devem se comportar, um relacionamento na família, no trabalho. E no capítulo de número 4, ele traz instruções finais a esta igreja, dizendo, olha, o segredo, verso de número 2, é perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Perseverem na oração, orem o tempo todo, não deixem de orar. Quem ora não erra. A oração, ela é base do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso dizer que amo meu esposo, que amamos os nossos filhos, se nós não nos relacionamos com eles, se nós não conversamos com eles. Então, nós precisamos estar o tempo todo em oração, para que cada dia mais aumente a nossa intimidade com o Senhor e nós estejamos fortalecidos, protegidos, vigiando. Vigiem para não serem enganados e sejam gratos. No número 5, ele fala, gente, dê bom testemunho, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. Cuidado nas palavras de vocês, que ela seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Lembrem que nós precisamos temperar o mundo, conservar o mundo, nos posicionar. Nós não podemos concordar
com as filosofias desse mundo, e nós precisamos ter um posicionamento cristão, defendendo a nossa fé, defendendo os nossos valores, pregando a verdade que é a palavra de Deus. E ele termina fazendo algumas considerações, pedindo que essa carta que ele escreve aos Colossenses fosse lida também na igreja dos Laodicenses, e uma carta que ele havia escrito para Laodiceia também fosse lida em Colossos. Nós não temos essa carta a Laodiceia e não sabemos o motivo por que não temos. Mas ele termina dizendo, verso 18, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Gente, lembrem-se de nós que estamos preocupados com vocês, de nós que cuidamos de vocês, que zelamos por vocês. Lembrem-se de nós e vigiem contra esses falsos profetas, esses falsos mestres. Que esta carta seja ensinada aos nossos filhos, que essa carta seja ensinada a esta geração. Mais do que nunca, precisamos ler, estudar, aplicar essas verdades que aprendemos aqui, porque temos vivido dias de muito ataque à nossa mente, à nossa inteligência. Mentiras estão sendo ensinadas como se fosse verdade. Por exemplo, sobre a origem do ser humano, dizendo que o homem veio do macaco, a teoria da evolução, do Big Bang, outras mentiras com relação ao aborto, outras mentiras com relação ao sexo do homem, da mulher, dizendo que o ser humano nasce neutro, não binarismo, são muitas mentiras. E mais do que nunca, precisamos nos blindar com a verdade. E a palavra de Deus é a única verdade.